A igreja de São Vicente de Fora, em Lisboa, estava lotada de convidados elegantes, o ar perfumado com flores brancas e o som distante do fado ecoando nas ruas estreitas do Alfama. Maria, a noiva radiante em seu vestido de renda, ergueu o microfone durante o banquete, os olhos brilhando com uma mistura de alegria e veneno disfarçado. Quero agradecer a todos, mas especialmente aos que nos apoiam de verdade, não aos que vivem em mentiras, disse ela, apontando para um homem solitário no fundo do salão, como esse aí, que acha que pode se infiltrar aqui com sua vida desviada. O salão congelou. O homem, Pedro, irmão mais velho de João, o noivo, que todos acreditavam ter morrido em um acidente de carro há 5 anos, levantou-se devagar, o rosto pálido, mas os olhos flamejantes. Ninguém sabia que ele estava vivo, exceto João, que agora via seu segredo desmoronar diante de centenas de olhares chocados. Pedro sentiu o peso do silêncio como um soco no estômago. Ele havia voltado a Portugal após anos escondido em Espanha, impulsionado por uma carta desesperada de João, implorando por ajuda. Eu não aguento mais essa farsa, escrevera o irmão mais novo. Pedro, com 30 anos, havia fugido da família conservadora depois de ser expulso por ser gay, forjando sua morte para escapar da vergonha e das ameaças do pai, um empresário tradicional de Porto que via a homossexualidade como uma doença. Agora, ali estava ele, disfarçado entre os convidados distantes, apenas para apoiar João em seu dia feliz. Mas Maria, sem saber de nada, havia escolhido exatamente ele para seu discurso improvisado contra os desviados que corrompem a sociedade, e quando as ideias que ouvia da própria família. Pedro apertou os punhos, o coração acelerado. Ele poderia ter saído em silêncio, preservando o disfarce, mas algo dentro dele quebrou. Você não sabe do que está falando, murmurou ele alto o suficiente para ser ouvido, fazendo João pular da cadeira principal. João, 28 anos, sempre fora o filho perfeito, bem-sucedido na empresa familiar, noivo de Maria, filha de um parceiro de negócios. Mas por trás da fachada, ele carregava o mesmo segredo que Pedro. Desde adolescente, João lutava com sua atração por homens, e Pedro fora seu único confidente antes de morrer. A morte de Pedro havia sido um plano desesperado, um carro alugado, um penhasco no Douro, e um corpo falso identificado por documentos roubados. Pedro vivera em Madrid como Miguel Santos, um pseudonimo, trabalhando como designer gráfico, tentando reconstruir uma vida longe das amarras familiares. Mas a carta de João o trouxera de volta. Estou-me casando, mas é tudo mentira. Preciso de você, irmão. Pedro hesitara, mas o laço fraterno era mais forte que o medo. Agora, com Maria rindo nervosamente, achando que havia feito uma piada, Pedro avançou pelo salão. João, chamou ele, a voz tremendo, é hora de acabar com isso. Os convidados murmuravam, confusos, enquanto o pai deles, Sr. Almeida, se levantava, o rosto vermelho de fúria. A tensão escalou rapidamente. Maria, confusa, virou-se para João. Quem é esse homem? Por que ele está te chamando assim? João suava, os olhos fixos em Pedro. Ele havia convidado o irmão secretamente, prometendo um reencontro discreto após a cerimônia, mas agora tudo ruía. Pedro parou no centro do salão, ignorando os flashes dos celulares. Eu sou Pedro Almeida, irmão de João. Não estou morto. E sim, sou gay. Mas isso não me torna menos família. O gaspo coletivo foi ensurdecedor. Sr. Almeida berrou, mentira. Meu filho morreu. Esse é um impostor. Mas João, em um momento de pânico e coragem, interveio, pai, é verdade. Pedro está vivo. Maria largou o microfone, o rosto lívido. Ela havia sido criada em uma família católica rígida, onde a homossexualidade era pecado imperdoável. Seu discurso não era aleatório, ela vira Pedro conversando intimamente com um convidado homem e assumira o pior. Agora, a humilhação virava contra ela. Você mentiu para mim, sussurrou para João. Ele baixou a cabeça, sabendo que o castelo de cartas desabava. Pedro sentiu uma onda de arrependimento misturada com alívio. Voltar significava enfrentar o passado, a rejeição do pai, que o espancara ao descobrir cartas de amor para um namorado da faculdade, a mãe, que chorara mas não o defendera, e João, o irmão que o ajudara a fugir. Em Madrid, Pedro encontrara paz com Miguel, um espanhol de 32 anos, professor de arte, que o apoiara na reconstrução. Mas deixar João sozinho na armadilha familiar era insuportável. Agora, com o salão em caos, Pedro via as consequências, convidados saindo, Maria chorando, e o pai chamando a polícia. Você destruiu tudo, gritou Sr. Almeida para Pedro. Mas Pedro, pela primeira vez, sentiu-se livre. Ele havia pago o preço da mentira por anos, agora, era hora de João escolher. O noivo, dividido, olhava entre a noiva e o irmão. Eu não posso mais fingir, murmurou João,
e o salão explodiu em sussurros. A noite que deveria ser de celebração tornara-se um campo de batalha emocional. Pedro se aproximou de João, tocando seu ombro. Estamos juntos nisso. Mas o custo já era alto, amizades rompidas, negócios ameaçados, e uma família à beira do colapso. Enquanto a polícia chegava, chamada por engano como impostor, Pedro explicou calmamente sua história. Documentos falsos, a vida dupla, tudo veio à tona. Maria, sentada em uma cadeira, processava o choque. Ela amava João, ou pelo menos a imagem dele, mas agora questionava tudo. Por que não me contou? Perguntou ela, as lágrimas borrando a maquiagem. João, finalmente, confessou, porque eu sou como ele, Maria. Sou gay. O silêncio caiu como uma bomba. Sr. Almeida desabou em uma cadeira, o rosto cinzento. A mãe deles, Dona Isabel, que sempre soubera no fundo, começou a chorar. Pedro, o catalisador involuntário, sentia o peso da decisão. Ele poderia ter ficado em Madrid, seguro com Miguel, mas o amor fraterno o trouxera de volta. Agora, o preço era a destruição da ilusão familiar. A noite terminou com João anulando o casamento ali mesmo, Maria saindo furiosa, e Pedro levando o irmão para um hotel próximo. O que fazemos agora? Perguntou João, exausto. Pedro sorriu fracamente, vivemos de verdade. Mas o caminho à frente era incerto, cheio de julgamentos sociais e batalhas internas. Os dias seguintes ao casamento desastroso foram um turbilhão de emoções para Pedro e João. Eles se refugiaram em um pequeno apartamento em Bairro Alto, alugado às pressas por Pedro com economias de Madrid. Lisboa, com suas colinas íngremes e vistas do Tejo, parecia agora um labirinto de memórias dolorosas. Sr. Almeida, furioso, cortara todo contato financeiro com João, declarando-o morto, como Pedro outrora fora. Vocês dois são uma vergonha para o nome Almeida, gritara ele ao telefone antes de desligar. Dona Isabel, dividida entre lealdade ao marido e amor pelos filhos, enviava mensagens secretas. Eu rezo por vocês, mas seu pai não perdoa. Pedro, acostumado à rejeição, tentava ser o pilar para João, mas internamente lutava com sua própria culpa. Ele havia voltado para ajudar, mas acelerara a ruína do irmão. Miguel, de Madrid, ligava diariamente, volte para casa, amor. Isso não é sua luta sozinho. Mas Pedro sentia que era. João, pela primeira vez livre da fachada, mergulhava em uma crise de identidade. Aos 28 anos, ele havia suprimido sua sexualidade por medo do pai, da sociedade portuguesa ainda conservadora em muitos círculos, e da perda de status. Eu pensei que casar com Maria resolveria tudo, confessou ele a Pedro uma noite, bebendo vinho tinto no terraço. Ela era perfeita no papel, bonita, de boa família, católica. Mas o amor verdadeiro nunca existira, era uma aliança de conveniência. Agora, com o casamento anulado, Maria processava João por fraude emocional, alegando que ele a enganara. Advogados ligavam incessantemente, e a imprensa local farejava a história. Escândalo em família proeminente, irmão ressuscitado revela segredos gays. Pedro via o irmão afundar na depressão, questionando cada escolha. E se eu tivesse ficado calado, murmurava João. Pedro, com sua experiência, respondia, a mentira te mataria por dentro, como matou a mim. A pressão social intensificava. Amigos de infância de João viravam as costas, postando indiretas nas redes, algumas pessoas fingem ser o que não são. No trabalho, a empresa familiar o demitira, e ofertas de emprego evaporavam ao saberem do escândalo. Pedro, trabalhando remotamente como designer, sustentava os dois, mas o dinheiro era curto. Ele introduziu João a Miguel via videochamada, esperando que o parceiro o inspirasse. Miguel, com sua calma espanhola, disse, a liberdade tem um preço, mas vale cada centavo. João invejava o relacionamento deles, aberto, honesto, longe das amarras. Mas sua própria jornada era crua. Uma noite, João saiu sozinho e voltou bêbado, confessando uma tentativa frustrada de flerte em um bar gay no Príncipe Real. Eu me sinto perdido, Pedro. Como você lidou com isso? Pedro recordou sua própria juventude, o primeiro amor na universidade, descoberto pelo pai, levando a espancamentos e terapia forçada. Eu fugi. Mas você não precisa. Podemos lutar juntos. O conflito com a família escalou quando Dona Isabel apareceu no apartamento, os olhos inchados. Seu pai está doente, o estresse o derrubou, disse ela. Sr. Almeida sofreu um infarto leve, culpando os filhos. Isabel implorou, voltem, peçam perdão. Ele pode mudar. Pedro riu amargamente, mudar. Ele me chamou de demonio. João, dividido, considerou. Ele amava o pai, apesar de tudo, e a culpa o corroía. Talvez se eu explicasse.
Mas Pedro via a armadilha, voltar significaria negar quem eram. É uma escolha, irmão. Sua felicidade ou a deles. Isabel saiu chorando, deixando uma carta do pai: se voltarem como homens de verdade, perdoo. A malta não se pesava, família versus autenticidade. João passou noites insones, pesando o custo. Pedro, vendo o irmão sofrer, questionava sua decisão de voltar. Miguel pressionava: você está se sacrificando de novo. Mas Pedro persistia, sabendo que abandonar João seria traição. Uma traição inesperada veio de Maria. Em uma entrevista à TV, ela o pintou como vilã, João me usou para esconder sua homossexualidade, e o irmão dele orquestrou tudo. A opinião pública dividia-se, alguns apoiavam os irmãos, citando direitos LGBT em Portugal, onde o casamento gay era legal desde 2010, outros, conservadores, os condenavam. Pedro recebeu ameaças anônimas, e quando o passado? Ele confrontou Maria em um café neutro, implorando paz. Você não entende o que passamos. Ela, magoada, rebateu: você destruiu minha vida. Mas no fundo, Maria lutava com seus próprios preconceitos, criados em uma educação rígida. Eu não odeio gays, mas mentirosos sim. Pedro saiu abalado, percebendo que o dano era irreversível. João, furioso com a entrevista, cortou laços definitivos com ela. Acabou. Mas o preço era isolamento, amigos perdidos, carreira em ruínas. Pedro o incentivou a buscar terapia, e juntos visitaram uma ONG LGBT em Lisboa, onde histórias semelhantes os fortaleceram. Não estamos sozinhos, disse Pedro. A alta tensão veio quando o Sr. Almeida convocou uma reunião familiar em Porto. Pedro e João viajaram de trem, o coração acelerado. A casa antiga, com vistas para o Douro, cheirava a memórias. O pai, enfraquecido na cama, os recebeu com frieza. Porque voltaram. João, corajoso, disse: para sermos uma família de verdade. Mas o pai explodiu: família. Vocês são aberrações. Pedro defendeu: somos seus filhos. A discussão virou caos, com Isabel mediando. No fim, o pai ofereceu um ultimato: renunciem a isso ou vão embora para sempre. João, em lágrimas, escolheu: adeus, pai. Eles saíram, o laço rompido. No trem de volta, João desabou: perdi tudo. Pedro o abraçou: ganhamos nós mesmos. Mas o custo emocional era imenso, deixando cicatrizes profundas. De volta a Lisboa, Pedro e João começaram a reconstruir. Pedro convenceu Miguel a vir de Madrid, transformando o apartamento em um refúgio temporário. Miguel, 32 anos, com sua energia otimista, trouxe leveza, cozinhava paella, contava piadas, e ajudava João a navegar apps de namoro. A vida gay não é só drama, rapazes, brincava ele. Pedro via o irmão florescer aos poucos, saindo para eventos LGBT no Chiado, fazendo novos amigos. Mas as sombras persistiam. João enfrentava depressão, questionando: valeu a pena? Pedro, refletindo suas próprias batalhas, respondia: sim, porque agora você é livre. Internamente, Pedro lutava com o sacrifício: deixar Miguel sozinho em Madrid por meses o corroía. Eu te amo, mas João precisa de mim, explicava por chamadas. Miguel entendia, mas a distância testava o relacionamento. A sociedade portuguesa, progressista na lei mas dividida na cultura, amplificava os conflitos. Em um debate na TV, ativistas defendiam os irmãos, enquanto conservadores os atacavam. Pedro foi convidado a falar em uma rádio, compartilhando sua história: eu morri para sobreviver, mas agora vivo para mudar. A repercussão trouxe apoio, doações para a ONGs, mensagens de jovens gays inspirados. Mas também ódio, vandalismo no apartamento, com pichações homofóbicas. João, trabalhando como freelancer em marketing, perdia clientes por associação. É injusto, desabafava. Pedro o incentivava: lute contra. Eles participaram de uma marcha LGBT em Lisboa, sentindo solidariedade na multidão colorida. Ali, João conheceu Tiago, 29 anos, um professor simpático, e um flerte tímido começou. Pedro sorria, vendo esperança. Mas a traição veio de dentro. Dona Isabel, pressionada pelo marido, vazou detalhes privados para a imprensa, cartas antigas de Pedro, provando sua fuga covarde. O escândalo renovou: irmãos gays enganam família. Pedro sentiu-se traído pela mãe, como pôde. Ele a confrontou por telefone: você nos vendeu. Isabel chorou: seu pai me forçou. João, furioso, cortou contato: chega de mentiras. O pai, recuperado, usava a mídia para se vitimizar: meus filhos me abandonaram. A malta nética pesava: perdoar ou proteger-se. Pedro,
consultando Miguel, escolheu o último: família tóxica não é família. João concordava, mas o vazio doía. Eles mudaram de endereço, buscando anonimato no Estoril, perto do mar. Alta tensão surgiu com Maria reaparecendo. Ela processara João por danos morais, mas agora queria acordo. Em uma reunião com advogados, ela confessou: eu estava errada. Minha raiva veio do medo. Maria revelara sua própria luta, bissexual reprimida, casara por pressão familiar. Somos vítimas do mesmo sistema. João, surpreso, perdoou: vamos acabar com isso. O acordo foi assinado, mas a conversa plantou sementes. Maria se tornou aliada inesperada, ajudando com contatos profissionais. Pedro via ironia, a humilhadora virando amiga. Mas o custo era revisitar traumas. João, com Tiago, explorava um relacionamento honesto, mas inseguranças surgiam: e se eu o machucar? Pedro aconselhava: seja verdadeiro. Miguel, cansado da distância, deu ultimato: volta ou terminamos. Pedro, dividido, confrontou suas prioridades. João está bem agora, disse Miguel. Pedro concordou, planejando retorno a Madrid. Mas uma crise com João atrasou. Ele sofreu um ataque de pânico em público, revivendo o casamento. Pedro ficou, ajudando na terapia. Você salvou minha vida, disse João. Pedro pagava o preço, tensão com Miguel. Finalmente, Miguel veio permanentemente, fortalecendo o trio. Eles formaram uma família escolhida, jantando juntos, rindo de absurdos. Mas sombras sociais persistiam: discriminação no emprego, olhares julgadores. Pedro escrevia um blog anónimo sobre suas experiências, ganhando seguidores. A verdade liberta, mas fere. O clímax familiar veio com a morte súbita de Sr. Almeida, outro infarto, fatal. No enterro em Porto, Pedro e João apareceram, apesar de tudo. Isabel os recebeu chorando, ele se arrependeu no fim. Mas o testamento deserdava-os, deixando tudo para parentes distantes. A dor misturava-se com raiva, ele nos odiava até o fim. João desabou no cemitério: porquê? Pedro o amparou: porque não nos entendia. Eles saíram, deixando o passado enterrado. De volta, João propôs: vamos construir nossa vida. Com Tiago, ele planejava morar junto. Pedro, com Miguel, voltaria a Madrid. O preço da autenticidade era alto, mas o despertar valia. Com o pai morto, Pedro e João enfrentaram o vazio da herança perdida. A empresa familiar, agora nas mãos de tios conservadores, os ignorava. João, com o apoio de Tiago, abriu um pequeno negócio de consultoria em Lisboa, focado em diversidade corporativa. Usemos nossa dor para ajudar outros, disse ele. Pedro, de Madrid, visitava frequentemente, orgulhoso do irmão. Miguel e ele casaram em uma cerimônia íntima na Espanha, com João como padrinho. Vocês me inspiram, disse João. Mas memórias do casamento desastroso assombravam. Pedro sonhava com o salão caótico, acordando suado. O passado não solta, confessava a Miguel. A sociedade evoluía devagar. Em Portugal, leis protegem LGBT, mas preconceitos persistem em áreas rurais e famílias tradicionais. Pedro e João receberam convites para palestras, como sobreviver à rejeição familiar. Eles compartilharam histórias, inspirando jovens. Uma garota escreveu: vocês me deram coragem para sair do armário. Mas opositores atacavam online, promovem depravação. João sofreu cyberbullying, questionando: vale expor-nos? Tiago apoiava: sim, muda mentes. Pedro, equilibrando vida em Madrid, via o custo: estresse constante. Miguel preocupava-se: não se perca nisso. Uma reviravolta veio com Isabel. Viúva, ela procurou reconciliação: eu errei. Quero conhecer meus filhos de verdade. Eles se encontraram em Coimbra, neutro. Isabel chorou: seu pai era rígido, mas eu poderia ter lutado mais. João perdoou primeiro: venha para Lisboa. Pedro hesitava, lembrando traições. Prove que mudou. Isabel mudou-se, ajudando no negócio de João, aprendendo sobre LGBT. Eu era ignorante, admitia. A família reconstruía devagar, com jantares tensos virando calorosos. Mas o preço era vigilância, qualquer deslize reabria feridas. Maria, agora amiga, revelou seu namoro com uma mulher. Vocês me acordaram. Ela ajudou em campanhas anti-homofobia, transformando humilhação em advocacy. Pedro via ciclo, dano levando a cura. Mas conflitos internos persistiam. João, com Tiago, debatia casamento, depois do meu desastre. Tiago respondia: nosso será real. Pedro incentivava: não deixe o medo vencer.
Em Madrid, Pedro enfrentava sua própria crise, um emprego perdido por distrações pessoais. O escândalo me persegue, desabafava. Miguel o apoiava, começamos de novo. Alta tensão surgiu com o processo dos tios, alegavam fraude na morte de Pedro, querendo reparações. Advogados batalhavam, revivendo traumas. Pedro testemunhou, fugi para sobreviver. O juiz, simpático, arquivou, direitos humanos prevalecem. Vitória, mas exaustiva. João, estressado, brigou com Tiago, não aguento mais drama. Eles se reconciliaram, fortalecidos. Pedro refletia, cada escolha tem preço. Com Miguel, planejava a adoção, uma família nossa. Mas medos surgiam, e se formos rejeitados? Miguel, lutamos. O despertar coletivo veio a uma conferência LGBT em Lisboa. Pedro e João falaram, recebendo aplausos. Isabel assistiu, orgulhosa. Vocês mudaram tudo. Mas no fim, Pedro questionava, a que custo? Amigos perdidos, saúde mental abalada, finanças instáveis. Ainda assim, a autenticidade brilhava. João casou com Tiago em uma cerimônia simples no Tejo, com Pedro e Miguel como testemunhas. Maria e Isabel presentes. Isso é família, disse João. Pedro, emocionado, via o ciclo fechar. Mas sombras permaneciam, lembrando que a luta continua. Anos após o escândalo, Pedro e Miguel adotaram uma criança em Madrid, nomeando-a Alex, símbolo de nova vida. João e Tiago, em Lisboa, prosperavam no negócio, expandindo para workshops sobre inclusão. Isabel, avó dedicada, visitava frequentemente, contando histórias editadas do passado. Eu aprendi tarde, dizia. Maria, em relacionamento estável, colaborava em projetos. O grupo formava uma rede de apoio, provando que famílias escolhidas superam sangue tóxico. Mas cicatrizes marcavam. Pedro terapêutico lidava com ansiedade, João, com culpa residual. Pagamos caro, refletiam. A sociedade portuguesa avançava, mais aceitação, mas bolsões de ódio persistiam. Pedro escreveu um livro, Ressurreição de um Irmão, best-seller, inspirando debates. Críticos acusavam sensacionalismo, apoiadores, coragem. Ele via impacto, leis fortalecidas contra a discriminação. Mas pessoalmente, o preço era introspeção constante. Errei em fugir? Questionava Miguel. Não, salvou você. João, pai adotivo agora, ecoava, nossas escolhas moldam-nos. Conflitos finais surgiram com herdeiros distantes contestando o testamento novamente. Uma batalha legal exaustiva terminou em acordo pequeno, mas simbólico. Dinheiro não compra paz, disse Pedro. Com Alex crescendo, ele priorizava equilíbrio, menos ativismo, mais família. João concordava, chega de guerras. Eles celebraram aniversário juntos, em vilas no Alentejo, rindo de absurdos passados. Isabel, envelhecendo, pedia perdão repetidamente, eu falhei. Eles perdoavam, curando. O clímax emocional veio em uma reunião familiar expandida, todos reunidos, incluindo novos parceiros e crianças. Conversas fluíam, mas tensões subiam ao discutir o pai. Ele era produto de sua época, defendeu Isabel. Pedro rebateu, mas machucou. João mediou, olhemos para frente. A noite terminou em abraços, mas com lições. Aceitação requer esforço contínuo. Pedro, refletindo no voo de volta, sentia gratidão misturada com melancolia. Valeu cada lágrima. No fim, as vidas entrelaçadas mostravam resiliência. Pedro e Miguel viajavam, João e Tiago educavam. O legado era mudança, jovens gays citavam sua história como farol. Mas o custo, isolamento inicial, saúde mental, laços rompidos, lembrava a complexidade. A jornada, cheia de confrontos, traições e despertares, provava que a autenticidade demanda sacrifício. E você, leitor, acha que esconder a verdade por amor à família é justificável, ou a honestidade sempre prevalece, não importa o preço?